Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula sobre o aprendizado profundo, agora aqui a gente vai no módulo 3 aprender um outro tipo de arquitetura de rede que envolve aí as redes recorrentes, né, as redes neurais recorrentes. Então, aqui na unidade 1 a gente vai conhecer um pouco também uma introdução sobre esse tipo de cenário de rede e as arquiteturas disponíveis. Bom, as redes neurais recorrentes, elas são específicas para lidar com dados que são descritos por meio de uma sequência de informações. Então, quando a gente está querendo trabalhar com dados sequenciais, em que a informação temporal ou a ordem desses dados trazem informação relevante ou tem importância de diferentes interpretações ou padrões, a gente então trabalha com esse tipo de rede, né, ou esse tipo de modelo que trabalha ou lida especificamente com dados sequenciais. Só para a gente ter uma noção da diferença entre dados sequenciais e dados estáticos, né? Vamos considerar, por exemplo, dois tipos de texto. Esse texto aqui, por exemplo, que diz o seguinte: eu amo comer chocolates. E o seu objetivo é olhar para esse texto e classificar ele como um sentimento positivo ou negativo. Certo? Então, se a gente for olhar esse texto aqui, eu amo comer chocolates, a gente poderia com certeza dizer, isso é um texto de um sentimento positivo, a pessoa está feliz, né? Ela está descrevendo ali uma frase feliz, alguma coisa com sentimento positivo mesmo. Porém, se agora a nossa frase for essa: "Eu amo comer chocolates, mas como estou com diabetes, fico triste ao ver outros comendo", notem que "eu amo comer chocolates" está aqui, mas esse texto inteiro, ou seja, essa frase inteira aqui, já trouxe mais o que seria talvez um sentimento negativo, né, ou seja, a pessoa fica triste, fica mal, porque ela gosta de comer e não pode comer, né. Então, dependendo do tamanho dessa sequência, ou do tamanho, as informações que tem nessa sequência, a gente pode sair de um sentimento positivo e ir para um sentimento negativo. Agora, se a gente fosse analisar individualmente, a gente teria aí um monte de respostas, mas não poderia dizer exatamente ao todo se esse texto inteiro representa uma coisa ou outra. Então, esse seria um cenário em que talvez daria para perceber a diferença entre tamanhos de sequências, né? Então, as informações da sequência podem mudar totalmente a interpretação. Então, qual que é o desafio em lidar com esses dados sequenciais, né? É justamente saber isso, definir qual que é o tamanho da sequência ideal. Em geral, a gente não tem um tamanho fixo, né? Cada sequência de tamanhos variados e cada uma delas tem informações relevantes ali, né? Então, no exemplo anterior com os dois textos, com tamanhos diferentes, então um texto com poucos caracteres e um texto com mais caracteres, se a gente definir um tamanho estático, a gente poderia interpretar de várias maneiras o sentimento desse texto, ou seja, para cada trecho fixo de sequência, né, a gente poderia ter ali diferentes interpretações. E a proposta das RNNs é ser invariante a esse tamanho da sequência, ou seja, esse tamanho de sequência não deve ser um parâmetro importante para você. Você não tem que saber o tamanho dessa sequência. Passa essa sequência inteira para ela, ela vai então tentar descobrir ali por meio dessa sequência onde que tem as informações relevantes, né? Porém, existe aí uma memória oculta, né, que seria um estado oculto, sobre o que já foi processado. Então imagine só, você vai querer que esse dado, esse modelo receba sequências de dados, você não precisa definir o tamanho dessa sequência, você vai passando cada um desses dados aí. Então, para ela poder, de alguma maneira, lembrar qual foi o dado anterior, ela precisa ter uma memória interna, né? E essa memória interna é o que a gente chama de estado oculto. Então, aparece aí essa nova componente agora na rede neural, que é esse estado ou essa memória oculta para poder relembrar um pouco do passado. Então, se a gente tiver, por exemplo, um neurônio tradicional, né, um neurônio perceptron, que eu vou chamar aqui de P, para poder processar dados sequenciais, vamos supor que a gente vai definir um tamanho de janela para processar cada um daquele texto enorme, que seria exatamente esse texto: eu amo comer chocolates, mas como estou com diabetes, fico triste ao ver outros comendo. A gente dividir, quebrar esse texto em janelas e processar cada uma dessas janelas de texto, por exemplo, num primeiro momento, se essa rede receber isso aqui, de alguma maneira a gente converteu esse texto em números, em 3 características, por exemplo, sei lá, o número de vogais, quantidade de palavras e o número de adjetivos, por exemplo, né? 3 características numéricas. E aí passar por essa rede e ela, muito boa, responde para a gente: ó, isso aí é um texto positivo, né? Se no próximo momento a gente manda agora essa sequência aqui, ela pode ter, se a gente tiver 3 classes, né, positivo, negativo e neutro, ela pode falar: ó, isso aí, não sei, parece algo neutro, né?
e esse último aqui negativo. Então, para poder saber sobre esse texto inteiro, a gente teria que combinar todas essas 3 respostas para saber, ó, eu tenho 3 respostas para esse texto inteiro, qual dessas que vai ser? Eu não consigo nem colocar em votação essas respostas, porque cada uma deu uma resposta diferente. Se talvez esse aqui falasse positivo, a maioria aqui está falando positivo, positivo e um negativo, então deve ser positivo. Se esse aqui falasse negativo, então a gente tem a maioria aqui falando negativo, então é bem provável que esse texto inteiro é negativo. Então, ou seja, é complicado a gente fazer essa análise aí de dados sequenciais com um modelo que não é preparado para dados sequenciais, que é para dados estáticos. Ele vai assumir que cada coisa é independente, não tem relação de uma entrada com outra. Então, um outro exemplo, né, em que então a gente tem aqui um cenário que a gente gostaria, por exemplo, de monitorar o preço de 2 empresas na bolsa de valores, né. Então, como a gente não considera, os dados sequenciais, né, ou seja, não tem uma relação entre os dados de diferentes momentos da entrada, a gente então assume que cada entrada dessa vai ser tratada de maneira independente, né. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, e olhar para 3 dados, né, então se eu pegar o preço do mercado, hoje, o preço do mercado o mercado B, que seria esse roxo, ontem e anteontem, usar essas 3 informações para dizer o seguinte: "Ó, parece que esse mercado está em ascensão, então talvez é um sinal de compra", ou sei lá, esse mercado está em queda, talvez seja um sinal de venda se eu já tivesse comprado, ou sei lá, eu gostaria de saber quanto que vai ser esse preço amanhã. Então poderia ter essas 3 respostas aí, né. Então, nesse cenário aqui, se a gente olhar só para essas 3 janelas, e como esse mercado B, ele recentemente entrou na bolsa de valores, então a gente não tem muita informação sobre ele. Então, se a gente for olhar para essas 3 instantes de tempo, parece que dá a entender que esse mercado está em ascensão, né. Agora, se a gente for olhar aqui o mercado A, a empresa A, e for olhar também para esses 3 valores, exatamente o preço aqui, hoje, o preço ontem e o preço anteontem, eu quero saber como que vai estar isso amanhã, né. Se amanhã eu compro, se amanhã eu vendo, qual que vai ser o preço de amanhã. Se a gente for olhar aqui também, olhar, a gente pode ter talvez a noção de que, ó, também parece que está em ascensão, está subindo. Anteontem estava abaixo, ontem estava um pouquinho melhor e hoje está. Mas pode ser que isso aqui vira para cá, pode ser que isso aqui vai para lá, pode ser que isso vai para qualquer lado, né. Mas olhando essa tendência, parece que vai continuar subindo. Só que se a gente for olhar numa visão mais longa, né, a gente está aqui ó, num período basicamente de queda, ou seja, aqui já teve um ponto alto, depois caiu, e aí então a gente está nesse ponto. Pode ser que aqui caia, tenha um pico de alta aqui, depois caia de novo, para seguir exatamente esse padrão, certo? Então, se a gente for olhar só para esse intervalo de tempo, para essa sequência temporal, parece que está em alta. Agora, se a gente for olhar para essa, parece que está em baixa. Então, dependendo da sequência, a gente vai ter padrões diferentes aí, né. Então isso é um cenário importante. E a gente também descobrir o tamanho dessa janela é complicado. Então a ideia aqui das redes neurais recorrentes é, e se a gente usar então as informações que o neurônio já processou de um determinado dado como memória sobre o passado, e aí utilizar isso como entrada novamente para processar a nova sequência, né, ou seja, a próxima entrada de dados. Essa é a ideia dos neurônios recorrentes. Ou seja, um neurônio que processou alguma informação anterior, né, ele produziu para a gente uma resposta aqui. Só que eu quero usar essa resposta que ele foi produzido anteriormente, é como se fosse assim, ó, qual que foi a decisão que você tomou anteriormente? E usar essa decisão que você tomou anteriormente, junto com o novo dado que vai entrar aqui agora, para decidir se eu ainda continuo nessa decisão ou se talvez eu tenha que mudar a minha decisão. Então essa é a ideia do neurônio recorrente. Então, esse dado aqui, os dados vão vir em várias janelas de tempo, em vários momentos, né? O primeiro momento vai ser esse dado, no segundo momento vai vir esse dado, o terceiro momento vai esse dado, e o mesmo neurônio vai estar processando várias vezes esses dados, né? Então, o mesmo neurônio processou esse dado, só que em momentos diferentes, um por vez. E aí a gente está pegando a resposta desse modelo e utilizando também como entrada. Então, quando eu processo esse neurônio aqui, ou esse dado aqui, por exemplo, o que, que eu vou ter? Eu vou ter os 3 valores de preço das ações do mercado nesse dia, mais a decisão que eu tive do ano passado, da entrada passada. Se foi um sinal de compra, então eu deveria vir com, ó, anteriormente eu tive um sinal de compra e eu tenho esses 3 valores aqui agora desse dia.
continuo com o sinal de compra ou não, né? Então a ideia da rede é receber isso. E se a gente desenrolar essa rede, vamos assim dizer, esse neurônio aqui, e a gente tem para cada uma dessas entradas, basicamente, para o mesmo neurônio, né, o que a gente fez é pegar essa entrada, passar por esse neurônio que deu essa resposta aqui, por exemplo, positivo, e usar essa resposta aqui agora como entrada quando esse mesmo neurônio for receber agora a próxima entrada. Então esse mesmo neurônio vai receber uma nova entrada e mais essa entrada aqui que foi a saída dele da entrada anterior. Seria exatamente isso aqui. Então aqui a gente só está mostrando uma maneira de, vamos assim dizer, desenrolar essas sequências recursivas, né, ou essas autochamadas desses neurônios aqui. Até que no final a gente tem a resposta final desse modelo aqui, porque essa resposta final considerou todo esse trajeto. Então aqui a gente já pode considerar o final dele como sendo negativo. Então, provavelmente, se for um sinal de compra ou venda, ou se esse texto é positivo ou negativo, a gente teria a resposta final quando processa a última entrada. Nós temos aqui diferentes tipos de redes neurais, né? Então a gente tem uma configuração de rede que a gente chama de 1 para 1, né, one to one, que é o clássico cenário das redes neurais artificiais, né? Em que a gente tem um dado entrando e uma resposta saindo, né? E cada uma dessas coisas são independentes. Então, nesse cenário, que seria o cenário clássico que nós vimos até os módulos anterior, ele não é capaz de explorar a relação temporal desses dados, né? E vai produzir uma saída, vai ter uma entrada e produzir uma saída, one to one. Então aqui no caso seria um exemplo em que eu tenho esse texto, converti em 3 características, passei para a nossa rede e ela falou o seguinte: ó, esse texto é positivo. Pronto, é só isso. Não tem relação com outra característica. Se eu passo agora esse novo texto, não gosto de Pequi, né? Essa rede aí provavelmente ia falar isso é negativo. Não tem relação de uma coisa com a outra. São entradas independentes, né? Aqui a gente tem um cenário que é o conhecido como muitos para um, né? Esse aqui já seria o cenário em que a gente teria o trabalho, né, de considerar a entrada como uma sequência de dados. Então, vou receber várias entradas, ou seja, um conjunto de sequência de dados. Quando eu recebo cada uma dessas sequências de dados, eu recebo todas as sequências de dados, tudo isso vai produzir para a gente somente um resultado. Se esse texto é negativo ou esse texto é positivo, né? Então, esse é o cenário relacionado às redes sequenciais. A gente também tem um cenário de um para muitos, one to many, né? Em que, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem de uma pessoa cavalgando, né? E eu extraio a característica dessa imagem, passo para a minha rede e ela tem que produzir várias respostas. Então, ela tem que produzir um texto, por exemplo, indicando o seguinte, uma legenda, pessoa montada no cavalo. E vocês podem notar que existe uma ordem para essa sequência de saída aqui. Então, também trata do cenário sequencial, né? Ou seja, cenário em que a gente trabalha como sequência. Só que aqui a gente está trabalhando a sequência das saídas, né? Então existe uma sequência lógica. Se a gente alterna essa sequência aqui, a gente pode ter o cavalo montado na pessoa, certo? Então não seria uma legenda adequada para essa imagem. Então existe uma lógica para essa saída, uma sequência de dados, né, para essa sequência de respostas. Então é isso que nós temos aí. E o outro cenário que é muitos para muitos, né, que seria então também considerando a sequência agora dos dois lados, né? Então existe uma sequência de dados de entrada e essa rede vai produzir uma sequência de dados de saída, né? Que seria o mais próximo aí do que a gente teria das IAs generativas, né? Você escreve um texto aqui, por exemplo, explique para mim sobre redes neurais recorrentes. Aí ele traz então um conjunto de textos aqui, um conjunto de saídas, várias saídas para essa informação. Então é isso que a gente teria nesse tipo de cenário aí. Bom, então vamos falar um pouco da definição dessas redes recorrentes, né? A ideia dela, então, é capturar um padrão numa sequência de dados através de conexões recorrentes entre esses neurônios, né? E essas conexões geralmente são cíclicas entre os neurônios, ou seja, a conexão de um neurônio sai dele e volta para ele mesmo, né? A gente não tem, né, costume ver as conexões de um neurônio, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma camada aqui que tem 2 neurônios recorrentes, né? Essa saída desse neurônio 1 aqui, ela não é propagada para o neurônio 2. Essa recorrência que a gente tem é uma recorrência no tempo, na sequência, não uma recorrência lateral aqui entre neurônios ou entre camadas, né? Ou seja, o neurônio lá da próxima camada, isso aqui vai vir para cá, isso aqui a gente não tem. Essa recorrência é cíclica, ou seja, ela é temporal, é só desse neurônio com ele mesmo, certo? Mas ele está reutilizando a informação dele. Então, se a gente tem aqui um neurônio R,
né, que produz uma saída, e essa saída a gente quer voltar para alimentar ele, se a gente desenrolar ele para cada uma dessas sequências, poderia ser isso. Então esse mesmo neurônio R pegou essa primeira sequência, processou ela, deu uma resposta, né, aí essa resposta então vou usar de volta nesse neurônio R de novo, só que agora combinando com essa nova entrada. Então o mesmo neurônio R vai receber a resposta anterior da entrada passada, né, combinada com essa nova, para produzir uma saída e assim por diante. Então a gente tem essa recorrência desse mesmo neurônio R ao longo das sequências, né, ao longo do tempo. Então a ideia dessa recorrência é utilizar, relembrar o passado, ou seja, a informação que eu vou tomar a decisão agora com base no que já foi decidido anteriormente. E essa decisão anterior está justamente nessas recorrências aqui do próprio neurônio. Então o que, que tem como entrada de cada neurônio? A sequência em um determinado instante e o estado anterior do neurônio, desse mesmo neurônio, quando processou a sequência anterior. Então, similar ao perceptron, que é aquele neurônio em que a gente não tem recorrência, não tem ciclo, né? A gente também tem aqui no neurônio recorrente as seguintes componentes. A gente vai ter um conjunto de pesos, né? A gente vai ter que vai estar associado a cada entrada e também a gente vai ter um bias e uma função de ativação. As mesmas componentes a gente tem aqui. A novidade agora aparece na inclusão de um estado recorrente, que é uma memória do passado. E aí então vai aparecer para a gente agora um novo termo que é a literatura chama de vários nomes, né? Mas aqui estou usando o termo U para associar esse novo conjunto de pesos. Que a ideia desse parâmetro U é construir um conjunto de pesos fazendo um relacionamento entre os neurônios aí. Então, dada uma entrada XS da nossa sequência de tamanho S e o estado anterior, nós temos essa função aqui para obter o novo estado. Então, entrou para a gente uma nova sequência, a primeira sequência, por exemplo, e o estado anterior do neurônio, quando processou a sequência passada, o que a gente vai fazer é pegar essas duas informações de entrada e fazer essa operação aqui. Então, a gente vai pegar o X e multiplicar pelo W daquele neurônio, somar com o BY, ou seja, a mesma coisa como a gente fazia lá no MLP. A novidade agora está nessa parte, que a gente tem, então, um novo conjunto de pesos, né, em que eu tenho, então, um peso aqui associado aos nossos neurônios, né, a quantidade de neurônios que eu tenho. Se eu tenho só um neurônio, então isso aqui vai ter só um peso só. E aí, então, dado essa relação desses neurônios, a gente, então, multiplica pelo estado desse neurônio para obter o novo estado. Então, fazendo esse processo, né, fazendo então a multiplicação do peso, o bias e o W, e somando com a multiplicação desse estado anterior com esse peso associado aos estados, né, dos neurônios recorrentes, e aplicando a nossa função de ativação, a gente vai obter agora o novo estado. Isso aí agora vai virar entrada para isso aqui, para quando agora a gente for processar, então isso aqui vai virar entrada de novo aqui, para quando agora a gente for processar a nova entrada. E assim fica esse ciclo, né? Então, esse cara depende disso e vai ficar esse ciclo aqui até que a gente processe toda a sequência. Então, a gente tem o B, que é o termo associado ao bias de cada neurônio. O W são os pesos de cada neurônio com relação à entrada X. E o sendo, então, os pesos associados às relações entre os neurônios, né, esses neurônios recorrentes aí. Então, dada uma entrada XS de uma sequência de tamanho S e o estado anterior, né, então a gente tem essa sequência de entradas aqui, que vai da primeira até a S, então são S sequências, né, a XS é a última. Então, para cada uma dessas sequências, a gente passa por essa rede recorrente que tem esses três parâmetros, W, B e U. E ela vai produzir para a gente uma saída e vai produzir um estado novo. Esse novo estado é utilizado como entrada para processar cada uma das novas sequências. Então, a gente tem isso aqui várias vezes. Então, notem, a todo momento, que a gente tem os mesmos parâmetros W, B e U e um neurônio só para processar toda essa sequência. Então, a gente não tem parâmetros diferentes para cada uma dessas sequências aqui. Todas essas sequências vão ter os mesmos parâmetros que vão ser aplicados, ou seja, o mesmo neurônio. Então, esse W, esse B e esse U aqui é definido uma vez e é o mesmo para toda a sequência, né? A diferença é que quando a gente está treinando esse modelo, a gente vai otimizar esses parâmetros aqui e vai modificar eles, mas são os mesmos parâmetros para toda a sequência, né? Isso aí é uma característica interessante, que é o que a gente chama de compartilhamento de parâmetros. É similar ao cenário que a gente tinha lá com a operação de convolução. Quando a gente passa a operação de convolução numa imagem, é o mesmo filtro convolucional que a gente está passando na imagem inteira. A
A gente não tem um filtro convolucional para cada região da imagem. A gente tem um único filtro, só que a gente vai deslocando ele pela imagem inteira. E a mesma coisa aqui. Aqui a gente também tem esse compartilhamento de parâmetros, porque é os mesmos parâmetros do neurônio, só que a gente vai passar ele por toda a sequência, vai deslizar ele por toda a sequência. Então, dado que, comparando agora as duas imagens, né, então, aqui a gente tem a nossa entrada, nossa função, como que obtém o novo estado, e uma vez que a gente obteve esse novo estado, ele vai ser entrada. Então, a gente tem, para processar a primeira sequência, a gente tem que chutar um parâmetro inicial, que vai ser o estado inicial, geralmente zero, por exemplo, né? Definir o conjunto de valores como zero. Então, dada essa entrada inicial e esse estado inicial, esse neurônio vai aplicar essa operação, então, ou seja, vou pegar o H0, primeiro vai fazer o X1 vezes o W desse neurônio, mais o bias, depois vai pegar esse W0 que acabou de entrar e multiplicar por U, né, isso tudo vai ser somado, vai produzir para a gente um novo estado H1. Então, o que vai sair desse neurônio, desse mesmo neurônio, vai ser o H1, que vai virar a entrada para o próximo. Certo? E aí, a gente vai fazendo isso para cada sequência, até que a gente chega no momento em que a gente está aqui, por exemplo, vai processar a entrada XS1. Então, quando a gente processou a entrada XS-2, então entrou aqui o XS-2, essa entrada foi multiplicada pelo um W, somou com bias, aí a gente pegou aquela entrada XS-3, que veio lá do estado anterior, HS-3, que veio lá do estado anterior, multiplicou por U, somou tudo isso e produziu para a gente o que seria o HS-2, que é esse HS que está vindo aqui. Certo? Então, entrou esse HS-2 aqui, agora a gente vai processar a sequência XS-1, né, vai passar aqui agora o HS-2, que a gente acabou de receber, vai multiplicar, somar tudo isso, vai produzir para a gente agora o HS-1, e a gente vai entrar com essa sequência aqui. Então, isso aqui vai ficar nesse loop, né, como eu comentei para vocês. Para cada nova entrada que vai vindo, esse valor vai atualizando. E então, de maneira um pouquinho mais elaborada, né? Então, o que a gente tem é pegar essa sequência, multiplicar por W, somar com B. Isso vai produzir o que a gente chama de Z, né? Que seria a saída. Então, eu nem coloquei aqui a função de ativação só para não ficar muito grande essa visualização aqui, mas considera que a gente já aplicou a função de ativação e vai fazer isso, né? Então, uma vez que a gente tem agora esse Z, que seria a saída, agora a gente vai pegar essa entrada, que vai ser o estado anterior, vai multiplicar pelos pesos U e somar com isso aqui para produzir agora o nosso novo estado. E assim por diante. Então, quando eu vou processar essa sequência XS-1, vou pegar isso, multiplicar pelo W, B, que é o mesmo para todo mundo, né? Que é o mesmo neurônio ainda, a gente está falando do mesmo neurônio, vai produzir a saída Z. Essa saída Z, eu vou pegar então e pegar o HS-2, que veio lá do neurônio da sequência anterior, multiplicar por U, somar com Z e produzir agora o HS-1. Vai haver a entrada para a próxima sequência e assim a gente vai processando tudo isso. Então, essa é uma sequência de operações que a gente tem de um neurônio artificial só, é um neurônio recorrente. Então, se essa aqui é uma rede neural que tem um neurônio recorrente, exatamente isso aí que vai ficar fazendo. Então, se eu tenho um neurônio recorrente, o meu W aqui agora, ele vai ser dependendo do tamanho da minha entrada. Se eu tenho se minha entrada são 3 valores de entrada, 3 características, então esse meu W aqui vai ser, e eu só tenho um neurônio, vai ser 3 valores, vai ser uma matriz de tamanho 3. Né? Então, esse aqui vai ser o nosso W. O nosso B, né, a gente vai ter somente um valor só, porque só tem um neurônio, então a gente vai ter um valor aqui. O nosso U, como a gente só tem um neurônio recorrente ali, então a gente também só vai ter um parâmetro associado a ele. Certo? Então a gente vai ter 3 valores de parâmetros para o W, para essa entrada, um valor de bias e um valor de U. Então a gente tem aqui 4 parâmetros para definir essa rede recorrente aqui. Certo? E a diferença é que esse resultado aqui, esse HS, a gente vai propagando isso, vai virando a entrada de novo para essa equação aqui, para a gente ficar nesse looping até conseguir produzir, né, a resposta desejada nossa aí. Então, podemos observar que o estado anterior ele é obtido com as informações processadas dos neurônios anteriores, que são acumulados por meio dessas operações de soma e multiplicação. Né? Multiplicar por um peso, somar com bias, ou somar com z. Então, essas operações de soma e multiplicação são constantemente aplicadas. E ao longo das sequências, esses valores associados ao estado eles vão crescendo muito, o que pode levar a resultados de erro muito grande. Então, se a gente for olhar aqui,
né, e a gente tem o mesmo valor de U, por exemplo, vamos supor que o valor de U é igual a 2, e esse H0 que entrou aqui é 1. Então significa o quê? Que todo o parâmetro U da nossa rede vai ser sempre 2. Quando entrou esse 1 e eu multipliquei por 2, isso aqui vai produzir um valor 2. E quando eu pego esse valor 2 e passo aqui agora de novo para processar essa nova sequência, vai ser 2 vezes 2 que vai virar 4. Então, esse número aqui ele pode crescer muito. E esse número crescer muito pode acarretar o que a gente chama de fazer o erro do nosso modelo ser muito grande, porque ele está produzindo números muito grandes, está fazendo com que a diferença dessa resposta, ou a resposta esperada, seja muito alta por conta dessa diferença de números muito grandes. Isso faz então que o nosso gradiente explode, né? Ou seja, essa derivada vai produzir um gradiente que tende a infinito, porque é um número muito grande. Então, um problema dessas redes recorrentes seria a gente processar sequências muito longas, porque essas quantidades de repetições de operações vão fazer com que um número multiplicado por outro número e multiplique. Essas sequências de multiplicação pode fazer esse número crescer muito. Aqui, né, exatamente esse exemplo. Né? Se a gente definir, então, o nosso peso U igual a 2, e a nossa entrada do estado aqui foi, por exemplo, 2.0, e vamos assumir que o Z é igual a 0, descarta o Z, então isso aqui vai produzir uma resposta 4, isso aqui vai produzir uma resposta 8, e essa aqui 16, né? E então isso pode produzir respostas muito altas, né, para poder então fazer com que o nosso modelo tenha um impacto muito grande aí. Então surge uma ideia. Então beleza, já que se eu utilizar pesos inteiros, né, e pode ser que esses pesos aí maiores que 1 vão dar valores muito grandes, porque a gente vai repetir essas operações várias vezes, vamos então utilizar valores menores que 1, valores de peso pequeno, né. Assim, ao longo da sequência, os valores que são acumulados não crescem muito. Só que o problema é, ao realizar essa atualização de parâmetros, multiplicando o gradiente com esses pesos, os valores dos novos pesos vão praticamente ficar iguais aos antigos. Isso vai dar a entender que a nossa rede não aprendeu nada sobre o início da sequência. E aí vai acarretar um problema conhecido como o desvanecimento ou a dissipação do gradiente, né? Então, só para a gente ilustrar esse cenário, então se a gente coloca um peso muito pequenininho, 0,1, por exemplo, e a gente faz 2 vezes 0,1, isso vai dar 0,2. E como o parâmetro é o mesmo, a gente não muda, né? O parâmetro é o mesmo para toda a sequência. A não ser que a gente vai fazer o backpropagation, mas aí a gente vai passar pela sequência toda de novo, né? Mas a primeira vez que eu estou passando por toda a sequência, os parâmetros são os mesmos, os parâmetros não mudam. A gente só vai mudar os parâmetros, a atualização só vai acontecer depois que eu terminar de processar toda a sequência, né? Então aqui a gente tem 2 vezes 0,1 vai dar 0,2. Esse aqui vai ser o estado, H1, que vai ser a entrada aqui agora para processar a próxima sequência. Isso vai gerar para a gente uma resposta bem pequena, 0,2. E quando eu processar o próximo aqui, isso aqui é um número muito pequeno ainda. Então, basicamente, qual que é o impacto de você ter valores muito pequenos quando você está definindo os parâmetros da sua rede, né? Se você tem valores muito pequenos, basicamente o que você está fazendo é andar muito devagar na atualização da sua rede. Então, a sua rede, nesse processo de atualização, por mais que você mude os parâmetros dela, o resultado continua sendo pequeno, a variação, o impacto disso continua sendo pequeno, porque os números estão produzindo valores muito pequenos. E está difícil perceber melhora ou evolução, porque esses valores são muito pequenos. Então, você vai fazer o seguinte, ó, essa rede não está mudando, não está convergindo, está sempre do mesmo jeito. E aí acontece, os gradientes tendem a zero, né, porque, ou seja, não vai fazer mais mudança nenhuma, porque não está fazendo diferença. Não estou percebendo as diferenças, o impacto na saída, se a gente mexe nesses parâmetros, porque está sempre produzindo valores muito pequenos. Isso faz, então, ocasionar a dissipação do gradiente, né? Ou seja, o gradiente vai tender a zero. Bom, e esses conceitos todos, né, vocês perceberam que a gente tem uma sequência, uma recorrência nessas operações, e aí vocês podem estar pensando, tá, como que vai ser então o backpropagation, a retropropagação, para poder atualizar esses parâmetros aí. Aí a gente tem uma visão diferente de como fazer essa atualização, que é o que a gente chama de retropropagação pelo tempo, ou seja, seria pelas sequências, né? Porque como a gente viu lá que o H1 ele veio lá do H0 e o H0 veio lá do outro H anterior, assim por diante. Então, esses parâmetros, o impacto desses parâmetros vão depender sempre dos valores passados. Então, a gente vai ter que desenrolar toda essa sequência de operações que foram feitas da última sequência até lá a primeira, para poder saber o seguinte, ó, quais foram as operações realizadas
o impacto de cada uma delas na nossa função de erro. Então, a gente tem que desenrolar essas operações quando a gente processa a última sequência até lá a primeira para poder descobrir toda a equação, ou seja, todas as operações que foram feitas. Então, esse seria o cenário, né, dessa Backpropagation Through Time, né, que é o BPTT. E a loss, então, nossa, como é que funciona, né? A gente pode, então, calcular a loss de cada saída, então, cada sequência vai produzir uma resposta, né? A nossa função de loss, então, pode ser a composição de todas essas saídas aí. Vamos considerar, então, um cenário em que temos uma sequência de caracteres para a palavra, por exemplo, agead. Então, vamos ver um exemplo prático disso. A gente pode converter os caracteres em números utilizando uma codificação conhecida como one-hot encoding. Ou seja, lembre que essas redes neurais só processam número. Como que eu vou fazer isso processar uma sequência de texto? De alguma maneira, a gente tem que transformar esses textos em números, né? E uma alternativa bem popular é essa aqui que envolve a codificação de zeros e uns, né? Que é o one-hot encoding. Cada letra é um vetor de zeros, é representada por um vetor de zeros e contendo apenas um único valor 1. E essa construção desse vetor de zeros e um único valor 1 nesse vetor vai depender de um vocabulário de caracteres, ou seja, o seu universo de palavras, o seu universo de caracteres. Existem outra maneira que envolve a gente não trabalhar com one-hot encoding, mas a gente treinar uma rede neural para gerar esses vetores de características, que é o que a gente chama de embedding, né? Ou seja, uma rede para poder aprender características ou embeddings. Então vamos ver um exemplo de vocabulário se a gente considerar essa palavra, né? Que tem 5 caracteres aí, agead. Então o vocabulário vai ser definido pelos caracteres sem repetição. Então a gente tem um caractere associado à letra A, um caractere associado à letra D, um caractere associado à letra E e um caractere associado à letra G. Então, meu vocabulário é composto, essa palavra é composto de 4 letras aí. O A, D, E e G, embora a G tenha 5 letras, né? Então, o que a gente vai fazer nessa codificação one-hot é, a partir desse vocabulário, criar esses vetores de zeros e uns. Né? E o que eu tenho que fazer nesses vetores de zeros e uns? Preencher todo mundo de zero e colocar um somente na posição associada ao caractere específico. Então, no caso aqui, para representar o A, e o A está na primeira posição do vocabulário, a gente vai colocar um valor 1 aqui. E o resto é tudo zero. Se a gente vai representar o caractere D, então e o D está na segunda posição desse vocabulário, então a gente vai ter aqui o valor 1 nessa segunda posição. A mesma coisa aqui na terceira e a mesma coisa aqui na última posição para o G. Então, dependendo do nosso vocabulário, a gente vai conseguir produzir esses dados numéricos para cada caractere. Então, agora a gente tem cada caractere nosso sendo representado por uma sequência de números. Aí, rede neural entende tranquilamente, né? É o mundo dela, é a língua dela. E o tamanho desse vetor, ele está relacionado ao tamanho do vocabulário. Então, esse vetor aqui tem um tamanho 4, exatamente porque esse vocabulário tem 4 caracteres. Né? E se a gente for considerar um cenário que eu gostaria de montar um vocabulário de palavras em vez de caracteres, e aí eu quero considerar todas as palavras do português, né? Então, qual que seria o tamanho desse vocabulário aqui? Então, a gente ia ter, para esse cenário, um vocabulário muito grande, que a gente tem muito mais palavras do que caracteres. Né? Então, a gente teria aí, em torno aí de milhares de palavras para poder formar o nosso vocabulário. Então, isso impacta que o nosso vetor vai ter um vetor de tamanho de milhares de valores e somente um em uma posição. O resto tudo zero. Ou seja, um monte de valor zeros aí. Então isso é muito custoso, dependendo do tamanho do nosso vocabulário. Então, vamos considerar então uma rede neural recorrente em que a gente tenha 3 neurônios ocultos recorrentes, esses 3 aqui. Então, isso aqui é a minha camada oculta, em que eu tenho 3 neurônios recorrentes, e a minha camada de saída aqui, que eu tenho 4 neurônios simples, 4 neurônios do tipo perceptron sem recorrência, normal. Né? E aí, então, a gente vai processar cada uma dessas sequências de textos aqui. E aí vamos considerar, por exemplo, a nossa função de ativação, que é mais comum para essas redes, né, que seria a tangente hiperbólica. Então, essa seria a configuração da nossa rede neural. Então, se a gente for analisar todas essas operações, né, assumindo essa configuração,
A gente tem aqui na nossa camada oculta, que é aquela camada que tem 3 neurônios recorrentes, cada neurônio recorrente daquele vai produzir para a gente uma resposta. Então, quando entra um dado, eu vou ter ali como saída daquela camada 3 respostas, uma associada a cada neurônio. Então, vamos supor que o primeiro neurônio recorrente respondeu 0,9, o segundo neurônio recorrente respondeu o valor menos 0,1, e o terceiro neurônio respondeu, trouxe para a gente a resposta de 0,3. Então, isso seria a saída de cada um desses 3 neurônios dessa camada recorrente, né? E nessa camada recorrente, a gente produziu também lembrando que cada neurônio tem seu recursão aqui, ó, é para cada neurônio. Então, cada neurônio vai ter seu estado oculto, né, que seria sua informação sobre o estado anterior, né? Então, a gente vai ter também 3 valores aqui associados a cada um desses estados, né? Então, uma vez que eu entrei com essas informações aqui, fiz todos aqueles cálculos, W vezes X mais B, isso aí multipliquei com H e U, somei com Z e produzi esses resultados aí, né? E a gente então teria, por exemplo, essas respostas. Então, essas respostas aqui, uma vez que eu entrei com essa configuração de estado inicial, essa aqui foram as 3 saídas de estados para cada um desses neurônios. Isso aqui agora vai virar a entrada para a gente, para a próxima sequência, que é a letra G. Então, a primeira sequência foi a letra A e a próxima foi a letra G. Só que se a gente for continuar isso aqui para obter o resultado de erro, né, então a gente vai pegar agora a saída da camada anterior, que foi exatamente esses 3 valores, e a gente vai passar por essa rede que tem 4 neurônios agora, então a gente vai pegar esses 3 valores, propagar para cá, e aí cada neurônio dessa camada vai produzir um valor, então a gente vai ter 4 valores de saídas aqui, que são exatamente esses. Então o primeiro neurônio da camada de saída produziu o valor 1,0, o próximo 3,1, menos 2,7 e 2,2. São valores arbitrários, né? Não está relacionado exatamente com as operações, mas só para a gente ter uma noção. E como que a gente obtém essa resposta? Bom, a gente obteve aqui que esses 4 neurônios aqui estão relacionados ao tamanho do nosso vocabulário, ele produziu para a gente 4 respostas. E aí a gente vem então com a normalização dessa saída para ficar aqui em um intervalo entre 0 e 1. E aí o que a gente quer é saber o seguinte, aonde que teve a maior resposta. E aonde teve a maior resposta é onde a gente vai colocar o valor 1 e o resto vai ficar tudo 0. Então a gente teve a maior resposta do nosso modelo aqui, nessa segunda posição. Então a gente vai ter exatamente esse vetor, 0, 1, 0, 0. Só que a nossa notação, quando a gente entra com o caractere A, era esperado, né, que ele produzisse para a gente uma resposta que fosse o caractere G. Ou seja, a resposta para essa entrada deveria ser o próximo caractere, que era o G, que devia ser o 0, 0, 0 e 1. Então, por meio dessa diferença aqui, eu consigo calcular o erro, né? E aí eu tenho o erro relacionado a essa sequência aqui, certo? Aí a gente vai para a próxima sequência agora, que deveria ser o G, né? Que saiu aqui, então, a resposta verdadeira, deveria ser o G. Então, quando eu entro com o G e pego o resultado do estado anterior, né, e passo para cá, então essa rede vai fazer essas mesmas operações, vai propagar para a camada de saída, vai produzir para a gente essa resposta normalizada por meio da função softmax. Aí o que eu quero fazer é pegar o valor máximo, então a resposta máxima nossa foi aqui, foi 1,000, né? Mas o esperado era que fosse o E, ou seja, eu queria ter uma resposta máxima aqui, para que eu tenha isso como resposta. E aí, por meio dessa diferença, calculo o erro agora dessa segunda sequência, e assim por diante, né? A gente vai propagando isso, então notem que esse estado anterior ele vai sendo compartilhado essas informações até a última entrada. Em que eu entro aqui com a letra A, e ele deveria aqui produzir o D de AGAD, né? E aí, então, eu tenho um valor de loss aqui, um valor de loss aqui, um valor de loss aqui, e a gente combina todos esses valores de loss para produzir o erro geral. Geralmente é a soma. Calcula a soma de todos esses erros aqui, isso aqui vai dar o erro geral desse modelo quando processou essa sequência inteira GEAD. E notem que, durante todas essas sequências aqui, ó, para essas duas partes do nosso modelo aqui, a gente teve, cada camada tem o seu W, B, U específico, com exceção aqui da camada de saída que não tem o U, né? Que aqui a gente não tem neurônio recorrente, a gente tem o mesmo conjunto de parâmetros para toda a sequência. E o que a gente quer fazer é otimizar esses parâmetros aqui, para que isso aqui produza exatamente, em vez de ser um E, produza um G,
em vez disso aqui produzir um A, produzir um E, em vez disso aqui produzir um A, produzisse um D, que é exatamente a resposta esperada. A gente gostaria que essa rede fizesse isso. Então, o backpropagation ele tem que voltar por esse caminho todo aqui, ó, e vir atualizando todos esses parâmetros, porque esse resultado que a gente está recebendo aqui como H3, ele veio da operação que foi feita aqui. E esse resultado vem das operações aritméticas que foram feitas aqui. E assim por diante. Então, o impacto disso aqui está relacionado a tudo que foi para trás. Para eu poder saber qual que é a influência de cada um desses parâmetros, eu preciso saber todas as operações que foram feitas e ver o impacto de cada operação na minha resposta para dizer o seguinte, ó, essa operação aqui foi a que impactou mais no meu erro, então o gradiente ele tem que ser alto. Essa aqui impactou menos, então o gradiente aqui tem que ser baixo, certo? E assim por diante. Então, quando a gente vai fazer essa retropropagação, é como a nossa função de loss é a soma de todo mundo, né, a gente então começa ali, por exemplo, pegando pela última soma feita na função de loss, que foi lá da última sequência. Então, o que a gente tem que fazer? Propagar por essa rede, por todo esse caminho. Isso impacta, então, que a gente tem que voltar por aqui, voltar por aqui, voltar por aqui, por todo esse processo. E aí, a partir disso, eu consigo extrair, então, a derivada de cada parâmetro. Só que eu vou ter as derivadas ao longo das sequências, né? Então, quando eu processei a última sequência, eu obtive lá um valor de gradiente para o W, para o B e para o U. E aí, quando eu voltei aqui e fui processar a segunda sequência, eu tive um parâmetro de W, B e U. Então, o que a gente está fazendo com esses gradientes? A gente está somando eles. Então, o gradiente que eu calculei aqui, ou seja, a influência de cada um desses parâmetros para essa entrada foi um valor, somado com os gradientes desse cara aqui, com mais os gradientes desse, com mais os gradientes desse. Isso tudo, então, vai dar para a gente um conjunto de gradientes que é a soma de todos os gradientes ao longo da sequência. E por meio dessas derivadas, que provavelmente pode tender a ser um número muito grande, porque está acumulando isso ao longo da sequência, a partir desses gradientes, então, eu vou calcular o nosso atualização de cada um desses parâmetros W, B e U. E aí eu tenho uma nova rede, uma nova arquitetura, um novo conjunto de parâmetros para essa rede recorrente. Então, ao fazer essa retropropagação, a gente faz isso para cada loss, começando lá da última sequência, indo até a primeira, né? Então, aí a gente vai obter um conjunto de gradientes que são acumulados com os outros gradientes obtidos quando a gente estava processando cada sequência. E por fim, a gente vai ter então um conjunto geral de gradientes para cada parâmetro W, B e U, e a gente atualiza em um passo para obter os novos parâmetros W, B e U novos, né? Ou seja, os parâmetros atualizados. Em geral, então, essas redes recorrentes elas não funcionam muito bem para sequências longas por conta da explosão ou o desaparecimento do gradiente. Então, como a gente está acumulando esses gradientes para realmente saber ó, o quanto que eu, de acordo com esses gradientes totais, o tanto que eu tenho que mexer nesses parâmetros, a gente está acumulando isso ao longo da sequência, esse número pode ficar muito grande. Então, isso pode fazer com que o modelo se ajuste muito ou se ajuste quase nada. Então, a gente fica sempre nesses dois dilemas aí. E também é muito complexo para poder paralelizar. Então, notem que essa sequência de operações, ela é sequencial, a gente não consegue paralelizar isso de uma maneira eficiente na GPU, porque para eu poder calcular a informação para a nova sequência, eu tenho que já ter calculado, eu tenho que esperar calcular da sequência anterior para obter esse estado anterior, porque eu preciso do estado anterior para processar a nova. Então, tem uma dependência dessas operações que impossibilita a gente tentar fazer isso de uma vez só. Então, não dá para paralelizar. E pelo fato disso ser sequencial, é muito lento o treinamento desse tipo de rede neural. E aí existem algumas outras alternativas para superar essa limitação, e tem algumas componentes para tentar melhorar essas redes recorrentes, que seria a LSTM e a GRU, que são componentes ali para poder tentar melhorar um pouco isso. E mais atualmente, embora não seja para processar sequências, a gente tem os transformers, que seria exatamente aquele modelo que a gente falou lá de CNN, né, que seria aquele artigo que mudou um pouco o cenário de Deep Learning, em que a gente então trabalha com essas sequências de uma vez só, e a gente então tenta analisar qual que é a relação de uma sequência com a outra de uma vez só, e aí a gente consegue então paralelizar, porque isso aí não tem dependência de uma com a outra. A gente recebe todas elas de uma vez e opera nessas sequências de uma vez só, né? E aí, no caso, o que ela utiliza aqui são mecanismos de atenção. A gente não vai entrar no foco nesses assuntos, mas como isso aí é crescente, está sempre evoluindo, né, vocês podem acompanhar esse tipo de assunto aí. E aqui nós temos, então, as nossas referências, né,
que envolve aqui o livro de Deep Learning. No capítulo 10 desse livro, então, trata de falar dessas redes recorrentes, né. Nesse livro de estatística aqui também e aplicações em Python, lá no capítulo 10.5 também fala das redes recorrentes, né. E no livro Dive into Deep Learning, no capítulo 9 também a gente tem falando sobre esse assunto que são as redes recorrentes. Então eu recomendo para vocês aí acompanhar esses materiais para entender um pouquinho mais sobre as redes recorrentes. Então até a próxima aula.